Olá meus amigos, Shalom! Nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre o Yom Kippur. Yom Kippur, a data mais sagrada para o calendário judaico. Judeus do mundo inteiro, mesmo judeus não religiosos, prezam por esse dia como o dia do perdão, o dia da expiação dos seus pecados diante de Deus. Mas qual o pecado que é perdoado e qual não é perdoado no dia de Yom Kippur? Eu quero começar com uma frase do rabino Aharon Kotler, ele que viveu nos Estados Unidos entre os anos de 1891 e 1962. Aharon Kotler morreu em Nova Jersey e ele dizia que uma pessoa que não sabe reconhecer o bem que os outros lhe fazem acaba atraindo sobre si coisas ruins. Mas o que isso tem a ver com o Yom Kippur especificamente? Na verdade, se você for ler todos os escritos dos grandes rabinos ao longo da história, eles vão dizer que Yom Kippur expia os pecados Ben Adam Lamakon, que é o pecado do homem com a santidade ou com a presença de Deus ou diante de Deus. E existem os pecados Ben Adam Lehavero, pecados que o homem comete contra o próximo. E esses pecados não são expiados no Yom Kippur. Esses pecados dependem de você ir atrás de buscar o perdão da pessoa. Então isso faz toda uma diferença na nossa vida espiritual. Aprendermos a reconhecer o mérito das pessoas diante de nós, aprendermos a reconhecer aquilo de bom que as pessoas nos ofereceram, fizeram por nós, né? E isso é um mérito seu, você saber reconhecer que alguém te fez algum bem. Porque quando a gente sabe reconhecer, a gente abre espaço para o perdão, quando aquela mesma pessoa eventualmente possa fazer algo que nos desagrade. Mas enfim, existe um rabino muito mais conhecido do que Aharon Kotler, chamado Yeshua ben Davi. Ele, que para nós é o Mashiach, dizia na oração que ele ensinava aos seus discípulos, isso está lá no livro de Mateus, a oração que serve de modelo para todos: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. E aí? E aí a gente passa a entender a importância do Ben Adam Lehavero. Perdoar assim como nós perdoamos. Será que nós podemos de fato orar a Deus dessa forma? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Uma pessoa que é capaz de reconhecer o bem no próximo, é capaz também de perdoar. E perdoar é uma dádiva divina, que só pessoas de bem são capazes de verdadeiramente perdoar ao próximo. Eu quero compartilhar com vocês uma historinha que está nesse pequeno livreto aqui, Ben Adam Lehavero, uma prédica do rabino Paisach Krom. Isso aqui foi impresso em Tishrei, né, de 5.771, portanto, pouco mais de 8 anos atrás. E a história se passa na Sibéria, um dos lugares mais frios do mundo, e conta o que ocorria com uma família em que o pai de família, uma família pobre, tinha apenas um casaco. E o pai dizia, já um senhor de idade, dizia: o casaco deve ficar comigo, porque eu estou velho, eu sinto mais frio, você é jovem, você consegue trabalhar tranquilamente. E o filho dizia: mas pai, você fica dentro de casa o tempo todo, você pode se aquecer à luz da lareira aí com fogo, você pode se enrolar num cobertor. E existia uma discussão muito grande dentro da família por conta disso. E eles resolveram sair e consultar o rabino. E pai e filho chegaram diante do rabino e cada um expressava ali as suas necessidades, os seus anseios. Não, eu mereço ficar com o casaco, porque afinal de contas eu sou velho, eu sinto mais frio. Não, eu mereço porque eu trabalho o dia inteiro fora e eu passo muito frio na rua, o vento é muito forte. Não, eu mereço por causa disso, eu mereço por causa daquilo. E qual foi a resposta do rabino? O rabino falou: olha, vão para casa e voltem daqui a 2 semanas, e daí nós vamos conversar. E pai e filho voltaram para casa,
e aguardavam ansiosamente por esses 14 dias até que tiveram a oportunidade de estar novamente diante do rabino. Só que lá no 14º dia, ao irem na direção do rabino, o pai pensou consigo: realmente eu fico em casa o dia inteiro, eu posso me enrolar num cobertor, eu posso me aquecer com uma fogueira dentro de casa. É um pouco injusto da minha parte que meu filho passe frio. Então eu vou dizer para o rabino que ele deve ficar com o casaco. E o filho, caminhando na direção do rabino, da sinagoga, pensou consigo: eu sou muito egoísta, meu pai tem mais idade, ele merece ficar com o casaco, eu sou jovem, eu faço uma fogueira no meu trabalho e consigo trabalhar ali aquecido por essa fogueira. E quando eles chegaram diante do rabino, o rabino perguntou: e aí, pensaram melhor? E daí o pai disse: pensei melhor, e eu acho que meu filho deve ficar com o casaco, por conta disso e disso. E o filho falou: não, eu que pensei melhor, o senhor é que deve ficar com o casaco. Porque o senhor é mais idoso, o senhor vai ter mais dificuldades. Aí o rabino estava com o mesmo problema, só que agora de uma forma invertida. Nenhum dos dois queria ficar com o casaco, começaram a pensar de maneira generosa. E o rabino pediu licença aos dois, entrou na sua casa e pegou um casaco e trouxe. Ele falou: pronto, está aqui, agora cada um de vocês tem um casaco. E eles voltaram para casa felizes, mas o rapaz ficou inquieto e ele perguntou: mas rabino, se o senhor tinha um outro casaco para nos dar, por que o senhor não nos deu naquela oportunidade, quando a gente veio pela primeira vez? E o rabino explica que, bom, quando vocês vieram na primeira vez, cada um achava que o casaco deveria ficar consigo mesmo. E isso me fez pensar que eu também deveria ficar com o meu casaco. Mas quando vocês pensaram melhor e voltaram e acreditaram que cada um podia ceder o casaco ao outro, eu também passei a pensar: eu vou ceder o meu casaco para resolver a situação. E na vida as coisas funcionam dessa forma. Quando a gente age com generosidade para com os outros, a gente também recebe como retribuição a generosidade alheia. Mas quando a gente age com o egoísmo, o mundo também retribui com o egoísmo. E a gente vai passar a lidar com o egoísmo dos outros. Portanto, se alguém age de forma egoísta contigo, talvez seja o tempo de você refletir: será que eu também não sou egoísta? E passar a ouvir o conselho do Rabi Aharon Kotler, de reconhecer a generosidade alheia para contigo. Eu busco isso, eu devo buscar isso para a minha vida. Você deve buscar isso para a sua vida. Reconhecer o mérito dos outros, o bem que os outros fazem para você. E com humildade, aprender a agir com generosidade. Aí sim você vai poder rezar de acordo com as palavras de Yeshua: perdoa assim como eu perdoo. Seja generoso comigo, ó Pai, assim como eu sou generoso com os demais. Porque eu amo ao próximo como a mim mesmo. Afinal, esse é um dos principais mandamentos. Isso dito por Yeshua, lá em Marcos capítulo 12, e isso também está dito na Torá, expressando o amor ao próximo. Que Deus dê a nós o discernimento nesses dias de Yom Kippur. Mas afinal de contas, aonde está escrito sobre o Yom Kippur na Torá, na Bíblia? Vamos ler Levítico capítulo 23, versículo 26 em diante, nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 dias deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio de seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma
aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. O dia de Yom Kippur é um dia de jejum, é um dia de sacrifício, é dia de afligir a alma, para buscarmos o perdão diante de Deus. Mas, lembre-se sempre, perdoa assim como eu perdoo. Aí sim, Deus vai ouvir a nossa prece e vamos ter a satisfação de olhar e vermos que os nossos pecados foram expiados diante do Pai. Que Deus dê a nós um coração limpo, puro, e que a gente possa passar pelo Yom Kippur com as nossas vestes brancas, sabendo que nós temos os nossos pecados perdoados diante do Pai. Por quê? Porque nós perdoamos aqueles que nos magoam, porque nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E que a gente possa chegar no Yom Kippur com o coração limpo, porque é isso que Deus espera de nós. Um grande abraço, shalom. Perdoa se eu te magoei alguma vez, porque meu coração está limpo. Eu perdoo a todos os que me magoaram. Um grande abraço, shalom, e até a próxima. Tchau.